Conselho Tributário da FMG, coordenado pelos professores Álvaro Lobato e Paulo Marques, que infelizmente não está conosco essa noite, mas desejar muito sucesso ao nosso grupo. Bom, como líder, uma das nossas missões é justamente promover eventos acessíveis a toda a comunidade acadêmica. E é com muita alegria que daremos início a mais um ciclo de carreiras, em que buscamos trazer justamente convidados cujas experiências, tanto acadêmicas quanto profissionais, possam inspirar e criar os horizontes dos participantes. Agradeço realmente a presença de todos e, de forma muito especial, ao nosso convidado, o Dr. Paulo Duarte, que gentilmente aceitou o nosso convite de diretor de contar um pouco da sua experiência como aluno da graduação no UFMG, mestrando em Viena, doutorado em Alemanha. Bom, o Dr. Paulo Duarte, ele é graduado em Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Elenco, da Alemanha, reconhecido mestre em Direito Econômico e Financeiro pela Universidade de São Paulo, fez doutorado na Universidade de Direito Tributário Internacional de Viena, na Áustria, reconhecido doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, sócio corresponsável pela área tributária do escritório de Salto Corpo de Advogados em São Paulo, professor de Direito Tributário Internacional e, claro, pai acadêmico. Passo a palavra, então, ao Dr. Paulo Duarte, para se dar uma participação. Bem, moçada, tudo bem? Ó, me pediram para falar um pouquinho sobre como é que é estudar fora do Brasil. Tá? Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou contar um pouquinho da história do Paulo, inclusive ele tem na faculdade. Vou falar, do ponto de vista bem prático, como que é estudar fora e o que representa estudar fora quando você volta. Mas eu vou tentar fazer isso de maneira bem rápida, porque eu quero ouvir vocês. Quero ouvir dúvidas que vocês têm. Independentemente se é lá de fora, se foi nessa fase aqui, como é que é sair da faculdade, como é que é entrar no escritório de advocacia, como é que funciona toda essa coisa. Mas eu quero fazer um disclaimer. Eu me formei no início dos anos 2000. Então, muita coisa do que eu vou falar, vocês têm que adaptar para os tempos de hoje. E eu não posso pensar que as coisas giram em torno de mim, que o mundo está girando, eu tenho que acompanhar. Então, muito do que eu fiz, se eu fosse fazer exatamente hoje, não ia funcionar. E eu vou falar o que eu acho que deveria ser feito. E cada um tem sua história, tem sua dificuldade, tem seus desafios. O que é difícil para mim, às vezes não é difícil para você. O que é difícil para você, às vezes não é para você. Então, escutem, adaptem para a sua vida, para o momento atual. E eu estou aqui para a gente bater papo. Eu sou a pessoa que não aceita o adjetivo burro na pergunta. Ela pode não ser aplicável naquele momento. Mas não existe pergunta burra. Tá? Então, não fique com vergonha de perguntar. Tá bom? Que eu puder responder. Se eu souber responder. Primeira coisa que me vem à cabeça quando eu entro aqui é que tinha grande probabilidade de eu não ter estudado aqui. De ter feito direito. Porque eu sempre planejei na minha vida. Desde pequenininho. E uma coisa que eu entendi é que, no fundo, a gente planeja, a gente foca lá. Mas o que importa é o caminho que você vai trilhar até lá. E várias vezes, no momento que eu fui trilhar o caminho, eu mudei de rumo. E dá ansiedade. Porque imagina, você colocou uma meta, quando você chegou na meta, você dobrou a meta. Não, você colocou a meta, gastou esforço, tempo, dinheiro, dor de cabeça, dor no estômago, dor nas costas. Chega lá, putz, grilo. Não era bem isso. O que eu tinha desde pequeno? Meu sonho era ser diplomata. Essa é a noção. Eu gostava desse negócio internacional, de língua estrangeira, de viver fora, de tentar conversar com as pessoas de outras nacionalidades no idioma das pessoas. Então, desde pequeno, eu sou de uma cidade bem pequena, não é Brasil,
territorial. É igual o Mônaco, o Vaticano. O Vaticano está incrustado na Itália, né? Em Roma. Patos de Minas está incrustado. Uma cidade pequena, então não tinha muito recurso. Se eu quisesse aprender alemão, eu tinha que me virar muito para aprender alemão. Até que o governo da Áustria tinha um programa mundial de patrocínio da língua alemã no mundo. E olha só, Patos de Minas foi doido. E minha mãe com o cara, que raio de meu filho, cara, comedor de torresmo, ia para a roça todo final de semana. Quer aprender alemão? Pois é. Aí ela descobriu que essa escola, ela mandava professores da Áustria para cá, era gratuito. Eu comecei a aprender alemão quando pequeno. Francês, um amigo da amiga da minha mãe se casou com uma francesa, foi morar em Patos de Minas. A mulher saiu. Não, desculpa. Ela morava no interior da Borgonha, tomando um chardonnay. Foi parar em Patos de Minas. Patos de Minas é muito forte. E aí, entediada, agora, falando sério, pô, morar em Patos de Minas é deixa ser campeão. Entediada, e minha mãe conversou com ela, arrumou um jeito de eu aprender francês. Então, foi assim, meio na garra, que eu consegui desenvolver um pouquinho, porque meu sonho era virar diplomata. E aí, no momento de fazer o vestibular, o que eu vou fazer? Porque graduação era um meio, não era meu fim. Então, estava lá, ciências políticas, economia e direito. Peguei a grade dos 3 cursos e falei, cara, direito é mais completinho. Fiz uma lista dos últimos embaixadores dos lugares onde eu queria ir. Não é que você vai para lá depois que você passa, não. Você vai para Nicarágua, na Guerra Civil, é isso que você passa. Lá, ir para o embaixador do Brasil na Suíça, cara, você já tem neto quando isso acontece. Mas, enfim, esse era meu foco. E aí eu falei, cara, o direito é mais completo. Aí eu fui fazer vestibular de direito. Nesse meio tempo, eu ganhei uma bolsa para fazer intercâmbio, com 16 anos, quase 17. Fui também morar fora. Então, eu fui para a Alemanha, não fui para Patos de Minas. Lá, eu voltei direto para Belo Horizonte, fiz vestibular e entrei aqui. Então, minha cabeça aqui, cara, eu entrei para fazer matéria que conduzisse a diplomacia. Então, o que eu fui? Eu me enfiei em grupo de estudo de internacional, me enfiei em negócio de ciências políticas, me enfiei tudo que tinha pregado nesses cartazes que eu tinha na faculdade que levassem ao meu fim, eu fui fazendo. Eu me entupi. Por quê? Gente, qual é? A faculdade de Direito é meio vaga. Meu irmão fez medicina, ficava o dia inteiro, desde o primeiro ano, antes do meu irmão, que estudava aqui na Federal, na faculdade de medicina, ficava o dia inteiro na faculdade. Minha aula ia de 7h30 às 11h30. Pô, é uma várzea? Qual é? É, uma várzea. Tem um professor que é carrasco. Cara, é bem período. Né? Pelo menos qual é. Adapte para essa época, não sei se está assim. Então, eu enfiava coisa o tempo inteiro, até que um tio meu, que é procurador da Fazenda Nacional, que era aposentado, hoje, ele falou, Paulinho, vem fazer um estágio comigo. Você anda muito perdido. Toda vez que eu te ligo, você está enfiado num grupo de estudo. Nem quis saber como é que é o negócio do dia a dia. Cara, que merda. Quinto período, meio da faculdade, conheci o direito tributário. Aí, sabe o filme? Você volta, aquele túnel do tempo, volta quando você era criança? Então, o que eu vou fazer? Eu passei minha vida inteira pensando em ser uma coisa, e agora essa merda desse direito tributário entrou aqui, eu estou gostando disso. Isso eu estava no fisco, que hoje eu estou do outro lado da mesa. Mas eu gostava. Até que um dia eu estava no ponto da fazenda, eu estava na execução fiscal, o dia que eu penhorei um Fusca, eu falei, cara, aí não vai rolar, cara.
Aí, de novo, tinha um cartazinho pregado no corredor, tinha uma vaga no escritório. Dois professores da faculdade, já se aposentaram. Falei, vou mandar meu currículo para lá, passei e entrei lá nesse escritório. Falei, cara, é isso. E mudou minha vida. E eu comecei a fazer direito tributário. E lá era contencioso. Então, eu vivia de briga. Numa época em que nada era digital. O dia que o escritório comprou uma máquina digital para tirar cópia de processo, não era digital o processo. Então, a gente tinha que sair do escritório, que era lá no Belvedere, pelo menos era de táxi. Meus colegas estavam aí de buzu, o escritório pagava táxi. Vinha aqui, no fórum, na Justiça Federal, tirava foto digital, achava o máximo. Até então, você tinha que pegar o processo, a carga do processo, levar na sala do AV, tirar a cópia na Xerox, voltar com o processo para a vara e voltar para o escritório. Era isso. Mas eu gostava da vida. Só que aquela coisa do internacional sempre teve comigo. E aí foi chegando perto do final do curso, quem está no final do curso? Como é que está? Está empolgado? Então, final do curso é aquele momento que a gente tem que ser muito resiliente. Porque você já sabe mais ou menos o que você quer ou não. Acontece muito. E você já está trabalhando. Ou, se você quer concurso público, você já está bem empenhado naquilo que você vai fazer. E você tem que ir para a faculdade. Aí, eu acho que a nossa carga de estudo, de trabalho, se assemelha ao estudante de medicina nesse finalzinho. E aí a gente está bem sobrecarregado. Mas chegando nesse final, eu já sabia que eu queria. Eu queria estudar. Eu ainda estava cheio de pesquisas de iniciação científica para terminar, terminei, me formei, mas eu me apliquei, cara, para fazer um mestrado fora do Brasil. Assim, era um desejo, mas eu não estava me aplicando com todo o afinco. Tanto é que eu cometi o primeiro erro, e aí vocês anotam para quem quer fazer isso lá fora. Esse foi o primeiro desconhecimento. O primeiro erro. Achar que você efetivamente vai conseguir fazer na faculdade que você quer com a bolsa que você quer. E esquecer os outros. Você tem que ter a força de vontade para fazer, se empenhar para fazer, para conseguir. Cara, você tem que ter um backup. Quem está no contencioso, seja civil, seja trabalhista, seja tributário. Quando você está montando sua peça, a primeira coisa que você vai fazer, depois das suas preliminares, é colocar sua peça central, correto? Só que pode dar merda, não pode? E se der merda, e você não pediu algo subsidiário para aliviar a derrota. Quer dizer, você vai em os outros argumentos que você não ganhou central, mas também você não levou 100% de derrota. Quando você vai se aplicar para fora, é a mesma coisa. Lógico, você foca naquilo que você quer. Mas não faça só um. Por quê? Porque o mundo inteiro quer estar lá. E a gente não pode se achar arrogante de que nós somos muito melhores que os outros. Ó, eu vou dar alguns exemplos. Na Alemanha, que foi o país que eu fui fazer o mestrado, o curso de Direito ele é integral. É proibido fazer estágio. Ele é de manhã e à tarde. Então, o camarada estuda o dia inteiro. A gente, hoje, esse negócio de falar da minha época é muita coisa de velho, né? Na minha época, a gente não podia fazer prova da OAB antes de ter um certificado de graduação. Então, você se formava, não precisava ter o diploma demora para sair, mas o certificado de graduação você precisava ter para você fazer o prova da OAB. Hoje você faz antes. O alemão, ele consegue começar a advogar, que tem a OAB deles, com 28, 29 anos. Eu estou concorrendo com a vaga
no mestrado com o alemão. Um moleque de 23 para 24 anos, com um cara de 29, que estudou muito mais que eu. E isso acontece com muita gente. Então, foque. A primeira coisa que eu fiz foi escolher a matéria, escolher o orientador. Depois, lógico, o orientador é daquela faculdade, então escolher aquela faculdade. Você monta um projeto, você escolhe a sua bolsa, se é que você quer uma bolsa de estudo. Paulo, qual bolsa? Tem várias. O que eu recomendo? Escolha a bolsa da moeda do país que você está indo. Quando eu fui fazer, eu tinha muito colega que também foi do exterior e foi com a bolsa brasileira, da CAPES. Bolsa de CAPES e CNPq, certo? Elas variam muito de governo para governo. Imagina você pega um governo em que a situação do Brasil está muito ruim. Onde vocês acham que sempre corta recursos dentro do governo? Cara, educação, bolsa de estudo. Eu tinha colega que estava quase sendo despejado, porque a bolsa não caiu por conta dele. É verdade. Quer dizer que é ruim? É melhor ter do que não ter. Questão de perspectiva. Mas não é melhor eu tentar pegar uma bolsa de estudo na moeda do local onde eu vou viver? Ainda mais no momento em que o real está tão desvalorizado? É fácil? Não é fácil. Mas é plenamente possível. Por exemplo, todo país europeu um pouco mais rico, os países da Europa Central, eles têm muito recurso para dar para a bolsista, inclusive da América Latina. E foi lá que eu foquei. Então, eu ganhei uma bolsa na União Europeia, me pagava em euro, caiu exatamente um dia. Eu gastava em euro, ganhei em euro. Então, foi um conforto. Então, ninguém te conta isso. Então, é importante. Quer ir para fora? Foque em bolsa da moeda local. Ah, é só o governo do país de destino que tem? Não. Tem um monte de organização, fundação locais que também dão bolsa. Para onde eu acho isso? Tem um monte de plataforma que fazem meio que a consolidação de bolsas de estudo. Tá? Então, como é que chama? Universitas, que é uma plataforma portuguesa, tem. Não vou lembrar agora. Mas tem um monte de plataforma que concentra quando sai bolsa de estudo para fora do Brasil. Tem muita instituição de fundação americana, tem muita instituição da própria União Europeia, tem muita instituição da Alemanha, para onde eu fui, tem instituições da Áustria, que também se lá, tem instituições da França, tem instituições da Itália. Depende para onde você vai ter bolsa, com maior ou menor grau. Então, essa é a minha recomendação. Outra coisa, não vá tão novinho. Eu vou falar por quê. Eu fui muito novinho. E mestrado e doutorado, principalmente mestrado, você está mais novo, bem antes do doutorado, os seus colegas, se forem gringos, eles são mais velhos do que você. Você acabou de se formar. Isso quer dizer que eles têm mais bagagem do que você. E, diferentemente de boa parte das universidades brasileiras, lá, nota é pela curva. Então, a nota começa com aquele que tirou a maior nota da sala. Então, a sua régua é medida pela régua do melhor aluno. E se você só tem bons alunos e colegas, você vai se ferrar. Isso é impossível de acontecer, a gente ir mais novo? De jeito nenhum. Eu fui mais novo e sobrevivi. Ok? Mas o que isso me custou? Quando eu cheguei lá, eu tive um primeiro encontro, antes de começarem as aulas, eu tive um primeiro encontro com os futuros colegas. E você tem do lado uma chinesa, que o governo chinês pagou para ela ir um ano antes, para fazer o curso como ouvinte, olha só, cara, para ela começar, quando for valer, já no melhor nível da sala. O brasileiro aqui não teve essa oportunidade. O que isso me custou?
final de semana, feriado, eu não saía. Eu era um cara underground. Eu vivia de metrô. Eu conheci o Munique, quando eu fui fazer meu mestrado, raramente, depois que eu fiquei mais velho, eu fui lá visitar. Porque eu ficava enfiado na universidade estudando. Por quê? Porque eu queria ser ou no mesmo nível ou melhor que os caras, que estavam já com muito mais bagagem do que eu. Por isso que respira fundo, pega um pouquinho mais de estudo, pega um pouquinho mais de experiência profissional, porque olha a nossa vantagem em relação aos gringos. Enquanto a gente estuda, a gente trabalha. Eles não têm a noção prática que nós, mais novos, aqui no Brasil, temos. Porque a gente está estudando e está fazendo estágio. A gente começa a trabalhar muito cedo. Essa cancha, eles não têm. Isso é uma vantagem. Então, espera um pouquinho, respira, vai um pouquinho mais. Essa é a minha sugestão. Quando você está lá, você, cara, muitas portas se abrem. Porque fazer tudo, imagina que você não tem experiência no exterior. Nunca foi, não conhece como é que as coisas funcionam e deu certo você ir. Depois que você está lá, você é conhecido, você começa a fazer esses relacionamentos, os professores começam a gostar de você, você começa a ir para seminários com outros professores de outras universidades, de outros países. Você começa a ficar com isso, porque, gente, a Europa é uma grande bosta, por exemplo. E os Estados Unidos, embora seja um país muito grande, quando a gente está falando das boas universidades, também é uma grande bosta. Acaba que no seu nicho todo mundo conhece todo mundo. Ou já ouviu falar, ou alguém vai recomendar. E tanto aqui no Brasil, acontece aqui nessa faculdade, acontece na USP, acontece na UFRJ, acontece em muitas universidades, talvez em todas, você galga seu espaço dentro das universidades por seu mérito, mas se você não for indicado pelo professor, se você não gostar, se você não estiver na mesma linha de pesquisa dele, está fora. Não é só aqui, cara. Lá é a mesmíssima coisa. Mesmíssima coisa. Um colega meu fantástico, que o professor não quis aceitar orientá-lo, o meu professor, que era o meu orientador, não quis orientá-lo, porque na entrevista, esse meu colega citou uma tese de um cara que o meu orientador não gostava. Então, existe um núcleo de vaidade muito grande. Então, essas coisas você não sabe quando você está daqui. Você conhece quando você está lá. Então, depois que eu estava lá, com a minha bolsa, morando, terminando o meu mestrado, surgiu a oportunidade do doutorado. Então, de lá, de Munique, na Alemanha, eu fui para a Áustria, que é onde eu tinha um sonho de fazer doutorado, por conta do orientador que eu tive. Não importa muito, quando a gente está na Europa, a universidade em si. Ela importa, lógico que importa, porque o título é da universidade. Mas, para o meio, para o seu desenvolvimento, importa quem vai te orientar. Sempre é isso. Então, se o seu foco é Europa, que é a minha experiência, a gente pode falar um pouco dos Estados Unidos, que é onde, por exemplo, meu irmão estudou, que pode não ser de direito, a minha irmã estudou, minha mãe é advogada também, eu falo um pouquinho. Mas a minha experiência prática é o orientador vai te abrir as suas portas. E o meu orientador de Munique é um cara muito conhecido. Então, ele me colocou em contato com o meu futuro orientador do doutorado, que me abriu portas lá dentro da universidade de Viena para fazer outras coisas. Então, essas coisas de relacionamento, elas são importantes. E elas são mais fáceis quando você está lá. Quando eu saí daqui, gente, para fazer o mestrado e voltar, o doutorado surgiu por lá. Olha que coisa. Minha bolsa era de 18 meses. Quando eu olhei para trás, já eram quase 6 anos que eu estava fora do Brasil. Eu estava aprendendo o processo tributário brasileiro. Como que calcula ICMS-ST? Qual o NCM do microfone para fins de IPI? Não.
Eu estava estudando direito tributário internacional, direito econômico, políticas fiscais. E aí, cara, como é que você volta, depois de tantos anos, e começa a advogar aqui no Brasil? Um país que tem uma complexidade no mundo jurídico absurda, uma falta de segurança jurídica, em que a jurisprudência muda igual a gente muda de camisa, e você está tantos anos fora, como fazer essa transição? Eu vou chegar lá. O que aconteceu quando eu estava lá, e eu já recomendo para vocês, é o seguinte: se o seu sonho é, sim, ter uma graduação, uma pós-graduação fora, mas voltar para o mercado, não estou falando para ir para o curso, mas ir para uma empresa, ir para o escritório de advocacia, se o seu sonho é para o mercado, não basta o título. Se você falar fora, você tem que ter experiência profissional. Escritório de advocacia acha legal ter o título, mas se você não tiver experiência profissional, é muito relevado. Então, já que você está lá, já que você está gastando seu tempo, suas horas de vida no outro país, tem um jeito de fazer um estágio. E tem um monte de escritório que aceita estudante estrangeiro. Vou falar da minha área. Minha área é tanto escritório gringo, lá, que mexe com empresas internacionais, quanto Big Four, eu sou tributarista, então, Ernst, Price, KPMG, Deloitte, etc., aceitam profissionais estrangeiros para fazer estágio. E foi isso que eu fiz. Eu estou lá, vou aproveitar isso. Meu sonho era trabalhar na área, e eu entrei Big Four. Primeiro na KPMG, depois fui para Ernst. Quando você volta, o seu passe, ele é muito mais valorizado. Muito mais. Porque no mercado, o que conta muito é a sua experiência profissional. E você ter trabalhado fora do Brasil te dá uma bagagem muito interessante. Então, tá lá fora, cara, aproveita. E tem que ser cara de pau. Por que que uma KPMG vai contratar o Paulo, brasileiro de Patos de Minas, comedor de torresmo, e não vai contratar o Herman, que nasceu em Hamburgo, estudou em Hamburgo a vida inteira? Por que não? Então, tem que ser muito cara de pau. Tem que ser, não pode ter vergonha. E eu vou falar por que ele vai contratar. Porque ele tem diversidade. Tá? E lá fora, como, por exemplo, a Alemanha, que é salvo engano, é o segundo maior exportador do mundo, porque o Japão é o segundo a Alemanha, ter gente diversa é muito importante para eles. Então, aproveitem disso. Tá? Então, foi isso que eu fiz, que aconteceu. Mas no momento de voltar para o Brasil, eu fiquei no cagaço. Sim, dá medo. Dá muito medo. Porque como é que o mercado vai olhar para o Paulo por tanto tempo fora? Os meus colegas que ficaram aqui, eles tinham 5 anos de experiência profissional no Brasil. Então, todos os cursos que eu estou falando para vocês, de que escritório veio experiência profissional, eu não tinha. Eu tinha, mas não aqui. Então, quando eu voltei, eu sabia que eu tinha um déficit em relação à galera que estava aqui. Mas eu tinha um a mais que eles não tinham. Então, eu também fiquei, na minha volta, fazendo a mesma coisa que eu fiz quando eu cheguei lá e vi que eu tinha o déficit em relação aos meus colegas gringos. Que é, não tinha sábado, tinha domingo, tinha feriado, comia livro. E eu fiz uma coisa que eu acho que é importante todo mundo fazer, que é assim, no mundo do conhecimento, qualquer área, a gente precisa ser humilde e reconhecer que a gente não consegue. E quando a gente olha para o espelho e fala, eu não consigo, eu preciso de ajuda, as coisas se abrem, cara. O conhecimento é muito mais fácil. É bater na porta do coleguinha, é pedir para o cara explicar como é que funciona, é ir atrás de gente que já fez. Porque a melhor coisa é aprender o que já fez. E isso me ajudou a acelerar. Então, quando eu voltei, lá em meados dos anos 2000,
eu passei essa fase de perrengue, lutando, eu errei, eu fiz coisa errada, porque eu não tinha experiência. Mas o que me fez sobreviver e desenvolver e acelerar foi ter a humildade de saber que eu não sabia. Não é porque eu tinha um título de mestrado na Alemanha, de doutorado na Áustria, que eu podia me achar melhor do que o meu colega que estava ali há 5 anos trabalhando, todos os dias com o CMSST. Quando eu abro a minha cabeça, as coisas vêm muito mais fáceis. E hoje eu agradeço, eu chamo os meus colegas de meus professores, porque eles foram os meus professores. Quando eu volto, então, o mundo estava diferente no Brasil. Estava bem diferente. Eu tive que me readaptar. Né? Eu saí daqui tirando foto de processo com máquina, e logo depois que eu voltei, os processos já estavam sendo digitalizados. Então, foi uma transição interessante, tive que correr para aprender. O mundo jurídico, ele é muito diverso. A gente está chegando perto de 2 milhões de OABs emitidas no Brasil. 2 milhões balançados para advogado. E eu fui para o lugar onde tem mais advogado no Brasil do que em São Paulo. Puta, balançado para advogado em São Paulo. E como que a gente faz dentro desse mundo? Tem muita concorrência para a gente se sobressair. Tem muitas maneiras. Não existe um caminho certo. Eu não vou pegar aqui. Se vocês lerem esse livro, você vai ver que eu deixo um monte de dúvida no ar. Em nenhum momento eu falo que um caminho é mais certo que o outro. E por quê? Porque tem formas e formas de você se sobressair na profissão. Formas e formas. O que eu escolhi? Como a gente tem muita concorrência, a gente tem que tentar o tempo inteiro fazer diferente. Estou falando melhor, mas diferente. Porque a concorrência é boa. Né? Hoje, nossos escritórios de grande porte, a gente está aí com em torno de 400 e poucos colaboradores. A gente tem mais ou menos uns 10 escritórios, são ou maiores que a gente, ou um pouco menores, mas são 10 escritórios que têm esse porte. E são muito bons. São muito bons. Como é que eu me diversifico? A primeira coisa que você vai pensar é preço. Eu jogo meu preço ao trabalho. Eu vou pegar um trabalho ou outro, porque a qualidade é muito similar. Isso tem um limite. Sempre tem um limite. Preço sempre tem um limite. Você sempre vai achatar até um ponto que você não aguentar mais. Então, como você sobrevive? Fazendo diferente. E como os casos estão muito complexos, cada vez mais complexos, e a gente está cada vez mais ansioso, e na minha época não existia esse danado aqui, o tempo entre uma pergunta chegar e uma resposta sair é isso aqui. Cara. E os clientes, filhos da mãe, eles te mandam o WhatsApp esperando que você já der a resposta. Quem não fica ansioso de pegar o WhatsApp e achar que não é uma cobrança dele? Dá ansiedade. Não tem que ter. Porque se antes eu só tinha fax, telefone que você discava assim, depois evoluiu para só e-mail. Quando eu voltei para o Brasil, eu tinha um BlackBerry, que era só SMS. Depois o BlackBerry lançou um chat entre BlackBerrys. Não tinha internet no celular. E agora eu pego aqui e o cara sabe se eu li ou se eu não li. Vocês estão numa plataforma hoje de trabalho muito pior do que eu estava. Por isso eu não consigo falar para vocês que se eu fizesse exatamente o que eu fiz na época que eu tinha dado vocês hoje, não ia dar certo. Vocês estão numa situação, desculpa, muito pior. Então mesmo, estou dando um acalento para vocês. Eu me solidarizo. Tanto é que quando eu vejo os meninos que trabalham muito mais novos, eu sei que eles conseguem fazer coisas muito melhores do que eu consigo. Porque eles já viveram, eles nasceram nesse mundo de hoje. Eu tive que descobrir. Então eu uso essas ferramentas, como estou usando assim. Eu uso essas ferramentas a meu favor, mas eu não tive que
suportar isso que vocês suportam hoje. Bom, beleza, já vi que a gente está na merda, como é que a gente faz para melhorar isso aí? Como que a gente se adapta a esse mundo? Vai ser psiquiatra, se medita, não é isso. Como o mundo está mais complexo, quer dizer, os casos estão mais difíceis de serem resolvidos. E a pressão por resposta é mais rápida, eu preciso estudar mais. Se eu faço direito tributário, que é a minha área, que é um direito de sobreposição, quer dizer, eu tenho que saber o direito de todo mundo para poder aplicar o meu, preciso saber o que é uma relação de trabalho, é a diferença de uma prestação de serviço. Eu preciso saber que aquilo ali é uma multa, uma taxa, um imposto, uma taxa que um órgão ambiental teve que impor, para que eu possa aplicar o meu direito. Quer dizer, preciso saber todas as áreas do direito para saber qual é o tributo que se aplica. E não para por aí. Como as relações econômicas elas mudam muito mais rápido, eu preciso ir além só do direito. Porque eu preciso entender o que está acontecendo para poder aplicar. Vou dar um exemplo. Eu trabalho muito com serviços financeiros. Tá? Por exemplo, eu sou advogado numa associação de meios de pagamento. Então, quando você vai lá, agora, antes, né, antes eu entrava na farmácia para comprar certas coisas, agora eu só compro fralda. Todo dia eu estou lá no Brasil, no aplicativo, escolho a fralda. E aí eu vou para o check-out para fazer o pagamento. E tem lá a possibilidade de se pagar com cartão de débito, cartão de crédito, com Pix. Olha só, tem muitas opções de pagamento. E ali vem dois tipos de Pix. Você conhece as diferenças de Pix? O Pix estático é o seu e-mail, seu celular. Estático, ele não muda. Então, qualquer transação que eu faça com aquela chave, eu não sei de onde está. Qual é o motivo pelo qual aquela transação está ocorrendo. E quando é o Pix dinâmico, é a chave completa com o valor da transação. Então, quando eu entro no site lá no aplicativo da Drogasil, eu vou comprar a fralda, a chave do Pix já está falando que naquela chave está sendo comprada um pacote de fraldas, o valor é aquele, e o momento de pagamento vai até tanto tempo, senão a chave cai. Então, a chave. A diferença entre Pix estático e Pix dinâmico pode inviabilizar hoje um dos principais instrumentos da reforma tributária. É o que a gente chama de split payment. Agora, como eu, advogado tributarista, de uma associação que vive disso, não sei essa diferença. E outra, os meios de pagamento, eles são muito dinâmicos, eles variam muito. Agora, eu tenho o Pix, que é atrelado à criptomoeda. Você sabe o que é isso? Como que eu não sei essa evolução, sendo que eu vou ter que saber para fins de aplicar o direito tributário? Olha o que está fora do direito. Isso tem que ter. Vocês estão sabendo que uma empresa chinesa, concorrente da Amazon para vir para o Brasil, eles chamam, concorrente do iFood, desculpa, eles chamam de iFood chinês. Você ouviu falar dela? Não? Eles não têm entregador pessoa. O jeito, uma pessoa física. O tributarista é foda, né? O tributarista não tem pessoa. É tudo pessoa física. O SPF, CNPJ. A gente vive nesse meio. Os caras não têm entregador. Não tem moto, não tem Uber, não tem nada. É drone. Joguem no Google. Como que ficam as relações jurídicas? Como que ficam as relações jurídicas? Do ponto de vista regulatório, se um drone desse bate numa fiação, porque a operação dos drones não é da empresa. A empresa faz a intermediação. Então, você tem prestadores de serviço para prestadores de serviço.
Então, as relações jurídicas de todo esse sistema de venda e de entrega, ela é muito complexa. Agora, como que eu, advogado dessa galera, não vou entender essas coisas? Que muda o tempo inteiro. Então, se o mundo está mais complexo, eu tenho que ir atrás para conseguir entregar mais. Por isso que é uma dicotomia, é um paradoxo, mas que vale que, ao mesmo tempo em que eu tenho que alargar muito a minha régua de conhecimento, agregar conhecimentos de outras áreas, eu tenho que ser muito especialista. Porque é como na medicina. Se você tem um problema de joelho, muito sério, não dá para ser um ortopedista geral, que faz de tudo. Um especialista de joelho. Mas o especialista de joelho tem que saber um pouquinho de toda a medicina. Porque não adianta ele fazer uma puta operação no joelho se a operação dele fizer uma falência do coração. Então, vocês estão vendo o tanto que é paradoxal? Paulo, beleza, vocês vão sair daqui deprimido. Não, calma, calma. A minha sugestão é a formação em emprego. É isso que eu faço para a minha vida e é isso que eu falo para todo mundo. Isso é sinônimo de sucesso? Não é sinônimo de sucesso. Mas, pelo menos, é um caminho mais claro para chegar lá. O que é o quê? O horizontal é você diversificar o seu conhecimento, mas você se aprofundar no ponto. Porque se o mundo está complexo, do jeito que eu estou falando, e muito ansioso, eu preciso ter mais profundidade do assunto que eu lido para poder atender aos dois risquinhos azuis do WhatsApp. Tá? Gente, minha intenção foi só passar esses pontos aqui agora. Falei muito, mas agora eu quero ouvir vocês. Eu vou abrir para perguntas. Não existe pergunta pública. Tá? Só lembrando, eu me formei no início dos anos 2000. Muita coisa mudou quando eu tive idade de vocês. Tá? Agora tem essa vivência. Eu ainda me sinto um jovem, então eu sempre tento me inteirar sobre o que essas novas gerações pensam que vão fazer. Porque hoje eu sinto muito que no mercado de trabalho há muito conflito geracional. Muito conflito geracional. E eu prefiro olhar do ponto de vista que o pessoal mais novo tem vantagens que nós não temos. Porque em vez de ficar brigando com os caras, a gente não usa essa vantagem sobre nós. Né? Então, essa é mais ou menos minha filosofia. Então, obrigado, estou aqui para escutar vocês agora, para a gente fazer esse bate-papo. Quem quer começar? Doutor Paulo, geralmente a gente queria muito agradecer a presença de você aqui. A gente está muito feliz. Inclusive, só queria fazer um comentário bem a luz. Todo mês de semestre, a gente, diretoria da aula, se reúne para poder decidir como vai ser o semestre. E aí, a gente está tendo a ideia de carreira de se focar em profissionais que têm uma carreira mais internacional. E o primeiro nome que veio na minha cabeça foi o senhor. E aí, a gente falou para as meninas, vamos chamar o arte. Aí a gente falou assim, né, mas lá no Stanford, os caras lá de São Paulo, ele vai vir. A gente, não, vai ser online, não vai dar certo. Mas a gente escreveu não. E aí, na hora que a gente mandou o e-mail, não só ele se prontificou a fazer o evento, como vir presencial. E a gente está realmente muito feliz com esse presente. Verdadeiramente muito legal. A gente sai do torneio, mas o torneio não sai da gente, né? Eu sou mineiro, me formei em faculdade, tenho todo carinho por essa faculdade. Sério mesmo, foi um momento, infelizmente, que eu fui presidente da comissão de formatura, quer dizer, eu me empenhei bastante, eu fazia sempre as festas, coordenava as festas, para juntar dinheiro, para fazer mais festas, enfim. Foi um momento muito feliz na minha vida. Eu amo Belo Horizonte, tenho família aqui, a gente tem escritório aqui em Belo Horizonte. Hoje, dentro do grupo Stock Forbes, o escritório de Belo Horizonte é o segundo em tamanho. Ele é o segundo mais novo, mas é o segundo de tamanho já, então, quer dizer, e a gente não está em Belo Horizonte porque a gente quer ficar perto de cliente. Vocês sabem disso? A gente está abrindo unidades em locais que a gente acredita nas pessoas que estão lá. Sério mesmo? Então a gente abriu aqui para ir atrás de gente. A gente abriu o Ribeirão Preto, que é um grande polo de educação,
para ir atrás de gente. E as nossas duas próximas unidades, a gente vai abrir para ir atrás de gente. Tá? Por quê? Escritório de advocacia, vamos encerrar hoje o escritório de advocacia. Imóvel alugado, praticamente todo escritório no Brasil tem um imóvel alugado. Isso aqui deprecia em pouquíssimo tempo. Vale mais nada assim. Móvel, às vezes é de juntar. Então, só tem gente de ser humano, cara. Você vai investir em quê? Pô, tecnologia, software, bastante coisa. Mas é ser humano. A IA não vai nos substituir. O que a IA vai fazer é substituir atividades científicas. Isso a gente vai precisar se preocupar. Mas, pelo Horizonte, foi um desses focos. Tá? Então, hoje a gente está aí com quase 90 pessoas aqui em BH, sendo que a gente abriu exatamente no meio da pandemia. Por quê? Porque a gente, aqui em Belo Horizonte, em geral, tem um centro de excelência jurídica. Sem dúvida, não. É por isso que a gente está aqui. A minha pergunta seria em relação, o senhor comentou que o senhor entrou em graduação e mestrado foi muito pouco. Quando o senhor formou, o senhor já entrou para a advocacia? Você ficou focado especificamente para conseguir a bolsa de mestrado? Excelente. O que aconteceu? Naquela época, não tinha lei do estágio. Então, já no quarto ano, que aqui seria o oitavo período, cara, passava 12 horas dentro do escritório. Daí para mais. Não tinha esse negócio de, posso faltar para fazer prova? E posso faltar para fazer prova? Não tinha nem conversa. Eu não julgo, tá? Porque eu aprendi muito, foi uma época muito boa, mas eu acho que foi um pouco de exagero a época que eu vivi. Eu acho que agora é muito mais prudente e eu acho que as pessoas precisam ter tempo para aproveitar a minha faculdade. Ela é mudada. Até que estava chegando no final do curso, eu não queria mais ir para a faculdade. Então, quando eu me formei, eu precisava ter a proficiência em alemão, que é uma prova difícil. E eu estava naquele negócio de trabalhar. Aí chegou um tempo, eu me formei, eu continuei um tempo no escritório, mas eu cheguei lá e falei, galera, eu ganhei a bolsa, eu vou sair, mas eu preciso de um tempo para tirar a proficiência. E aí eu saí do escritório. Só que, para minha felicidade, eu passei na proficiência antes do tempo. Eu falei, puta, porque são 6 meses estudando esse troço aqui. Mas em 2 meses eu já tinha passado. Eu falei, cara, eu vou voltar a trabalhar 15 horas por dia, sendo que daqui 8 meses eu já estou indo para a Alemanha. Eu falei, mas eu não consigo ficar quieto. E aí, o professor meu, aqui da casa, o professor Anastasia, aliás, melhores professores que eu já tive na vida, alguém teve o prazer de ter uma aula, de assistir um seminário, uma palestra dele? Cara, o professor Anastasia, ele é um cirurgião com as palavras. O cara foda. Hoje ele é ministro lá do TCU. Mas, na época, ele era secretário de desenvolvimento, de planejamento e gestão do governo do Estado, e acumulava o cargo também de secretário de segurança pública. Ele falou, Paulo, vem ser meu assessor. Você fica aqui o seu tempo aí. Então, eu trabalhava 6 horas. Nesse meio tempo, eu já estava estudando para as matérias lá da Alemanha. E esse tempo entre eu sair do escritório e ir, deu mais ou menos 1 ano. E aí, em relação, você comentou que trabalhou lá. Você trabalhou só durante o doutorado ou entre o doutorado e o mestrado? Então, quando eu cheguei no mestrado, como eu senti que eu tinha esse déficit, eu falei, cara, eu vou mergulhar nos estudos. Mergulhar. Falei, não deu tempo. Só que, eu falei para vocês que era proibido fazer estágio durante o curso, correto? Exceto no verão. Então, lá eles têm o summer break deles, que é julho e agosto, eles aceitam estagiários. Então, eu fiz um estágio no meio do curso. Tá? Mas eu não fiz mais porque eu queria ser melhor do que os meus coleguinhas. Tá?
E danado, né? Isso é verdade que aconteceu. E eu fiquei encucado com aquela chinesa. Tinha um ódio daquela chinesa. Um ódio dela. Que diabo. Ela foi um ano antes para estudar. Eu falei, cara, eu vou acabar esse curso. Minha nota vai ser melhor do que essa não. Eu coloquei aquilo como meta. Idiota, né? Mas eu coloquei. Aí, cara, chegou no final do curso, eu peguei a segunda nota. Falei, não é possível que a chinesa pegou bem. Lá. Kim Sun Sim, número 1. Eu falei, puta. Falei, cara. E o pior, assim, a gente é muito amigo hoje. Só que ela saiu do direito. Ela abriu uma rede de panificadora. Que negócio desse? Obrigada. Por favor. Acredito muito que nós, da dele, se a gente fica com esse caminho que você passou de planejar uma área, depois querer voltar para outra coisa. E com ansiedade que eu passo muito, agora principalmente que eu estou entrando no novo mundo, começando agora no direito tributário, velho. Poxa, eu tinha traçado um planejamento antes eu tinha umas outras metas, e agora eu estou gastando meu tempo, investindo meu tempo e focando em aprender mais do que sabe que eu estou. Acho que sempre a gente fica com uma pulga atrás do olho. Será que eu não estava mais correto antes? Será que eu não deveria estar gastando meu tempo com minha meta? No momento que você percebeu, agora que você falou que não, agora eu estou gostando de tributário, agora eu investir nisso. No momento que você percebeu que você queria realmente ficar nisso e insistir naquilo que você tinha planejado antes? Boa pergunta, senhor. Até hoje. O que a gente não pode fazer é querer mudar a cada dificuldade que a gente tem pela frente. Comecei a ter uma dificuldade, uma coisa, não vou mudar. Não. O que eu chamo, eu acho que a grande mudança que eu fiz é transformar os planos estáticos em planos dinâmicos. Eles são só guias. Então, você vai fazer por isso, até aquela igreja lá, você não gosta de visitar. Então, um museu bacana ali. Então, beleza, vai visitar lá que eu vou. É isso. Passou o rodeado, por que você não vai? O que você faz, então, assim, parecendo, eu estou ditando regra, não é. Eu vou falar o que eu faço, para mim, tá? E cada um, por favor, cada um tem a sua história e faz da maneira que achar mais adequada. Eu vejo sempre os prós e os contras de cada momento. E eu vejo se aquilo faz sentido para a minha vida hoje e amanhã. Porque o que eu sinto hoje é que quando eu era mais novo, eu era mais imediatista. Eu era mais ansioso. E isso eu fui trabalhando ao longo do tempo. Só para vocês terem uma ideia, não sei se ainda é hoje assim. Quando eu fazia faculdade de Direito, eu comecei a acumular todas as matérias de letras, eu ia lá para o campo, e de contabilidade. Eu não podia fazer outra faculdade pública, né, porque a regra da UFMG não permite você fazer outra faculdade pública. Então, outra federal mesmo. Então, eu fiz com esse puxado. Eu só não me formei em letras por conta de grego, alguma coisa. Cara, maluco, cara. Quer dizer, eu fazia direito, fazia contabilidade, fazia letras. E aí, quando eu me vi, eu estava meio perdido, cara. Estava dando tiro para tudo quanto é lado. Eu queria absorver conhecimento, às vezes sem direção. E eu achava que, de novo, a faculdade de direito era muito fácil, então eu queria preencher os espaços o tempo inteiro. E aquilo me trouxe muita consequência negativa. De ficar mais nervoso, mais ansioso, eu criei a miopia. Não que miopia saia disso, mas ela acelera isso. Eu comecei a usar óculos de lente nessa época, eu criei uma úlcera. Isso tudo foi de querer fazer tudo e achar que o que eu estava fazendo não era suficiente e sempre olhar para o quintal vizinho.
Talvez, eu não sei, você está me despertando esse pensamento, seu vergonha. Talvez, pela minha situação naquela época, de ser muito ansioso, querer fazer muito, eu tenha talvez mudado para o direito tributário. Olha só, como é que você chama? Deixa eu anotação aqui. João Paulo. Então, a minha sensação é, primeiro, respira fundo. Será que eu estou mudando? Primeiro, porque eu estou sentindo certas dificuldades em algumas coisas. Será que eu acho que o tal do meu vizinho está mais verde? E, ao mesmo tempo, será que se eu não desenvolver melhor o que eu estou fazendo hoje, eu não consigo progredir e ser mais feliz? Olha o que aconteceu com a minha carreira, no que eu efetivamente faço até o dia de hoje. Eu comecei no contencioso tributário. Eu comecei na execução fiscal. Passei para o contencioso tributário, da defesa da fazenda pública. Fui para o contencioso tributário, da defesa do contribuinte. Fui para a consultoria tributária internacional. Depois eu comecei a mexer com IVA lá fora do Brasil. Quando eu voltei, fui para a consultoria de todos os tributos. Depois eu comecei a fazer consultoria de tributos indiretos, que é o que eu faço hoje. Quer dizer, lógico, eu não saí do tributário. Mas olha um tanto de coisas diferentes que eu fiz. Hoje eu olho e falo, pô, foi uma boa experiência, eu tenho essa multidisciplinariedade dentro do próprio direito tributário. Mas, ao mesmo tempo, eu poderia ter focado mais naquilo que eu faço hoje. Talvez por ter sido tão ansioso, querer fazer mais daquilo que eu conseguiria. Então, sugestão? Respira fundo, dá uma olhada para ver se aquilo que você está fazendo você não pode progredir dentro do que você já está fazendo. Agora, você fala, cara, não tem futuro. A vida é uma só. Então, muda. E outro lado, se uma porta está abrindo, você tem que fechar outra. Não olha para trás. E não existe conhecimento perdido, cara. Conhecimento gera conhecimento. Mesmo que você não aplique tanto hoje. Entendeu? Nas épocas que eu tirava fotos do processo, hoje minha esposa é influenciadora digital. Você tem que ter as fotos que eu tiro dela. Ixi, agora eu tô E doutorado na aula. Eu tive, vamos dizer assim, estudando alemão há bastante tempo. Eu consegui fazer um intercâmbio na Alemanha. Estudei alemão. Estudei muito alemão. Acho que era o que eu tenho mais estudado. E ainda assim, mesmo como o B2, eu acho muito complicado para um livro sem fazer mestrado. E aí eu queria entender como que você, sim, como você chegar nesse nível ou não cheguei nesse nível, fui lá, dei o jeito, eu acho que é muito complexo, sabe? Cara, se você já começa pessimista, já começa errado. Começa por aí. Entendeu? Você vai começar realista. Você tem dificuldade? Engole os negócios. Assim, o método tradicional de estudar uma língua, para mim, não funciona. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então, o que eu faço? Eu vejo muito vídeo. Eu escuto muito música. Eu leio todos os jornais em alemão, todos os dias. Porque idioma é um aprendizado vivo. Não é uma história. Se você não regar todo dia, vai morrer. E tem que ser de múltiplos sentidos. Tem que ler, escutar, falar. Tá? Mas, se você tiver a oportunidade de antes, depois que você falar, a aceleração do aprendizado é muito mais maior do que você fazer as coisas daqui. Tá? No âmbito acadêmico, as pessoas tendem a ser mais pacientes com a aprendizagem, porque está todo mundo aprendendo. Diferente, por exemplo, do âmbito profissional. O povo está cagando para você. Eu quero trabalho junto.
Mas no âmbito acadêmico, elas têm essa. Então, fica com esse medo, cara. Mergulha no negócio. A minha situação, eu comecei muito cedo a aprender alemão. Mas é diferente você aprender aqui e você está lá. Cara. O alemão, meu colega, sabia muito mais, mas nasceu lá. Olha, quando eu voltei, era muito difícil ver se eu tinha sotaque ou não. Porque eu estava muito tempo lá, estava mergulhado lá. Então, minha sugestão é, vai, se entrega, sério mesmo, mergulha no negócio. E se tiver dificuldade, se levanta. Tá? Não cai na primeira dificuldade, entendeu? O cara que não progride é o cara que cai e não levanta. Porque você vai cair. Eu caí várias vezes, cara. Várias vezes. Eu cheguei caído. Porque eu cheguei muito novo com a galera que é bem mais velha que eu. Então, eu tive que levantar várias vezes. Tá? Então, é isso. É rock balboa puro, entendeu? É mesmo. Só acaba quando termina. Eu acho que tinha uma mão levantada ali, parece. Ela estava levantando isso. Eu queria perguntar mais de questão que você disse que você perdeu um final de semana, feriado, por mais de 6 anos no país. Como você fez para conciliar isso com a família, com a relação com os pais, irmãos, com a sua esposa, com a gente? Então, não existia esposa igual. Eu me casei com uma colega daqui, né? Então, hoje eu estou no segundo casamento. E naquela época, é engraçado, porque a mãe dela era chefe de delegacia, sabe? Ela não era só delegada, era a chefe da delegacia. E o pai diretor do IML. 17 tiros, causas naturais. Engasgou. E o sonho dela era sair. E a gente, cara, a gente não teve muita festa de casamento. Tirei a bolsa, vambora, nos casamos no cartão e fomos. Aí acabou que não deu certo. Ela virou modelo, ficou famosa, não vou falar o nome, vocês me jogarem no Google. Mas o fato é que a gente não conviveu. Porque eu ficava enfiado o dia inteiro na faculdade e ela viajando, porque ela ficou famosa, começou a fazer Milão, Paris, Nova York, essas coisas. Acabou não ficando junto. Então, sozinho. Os meus amigos eram os livros, sabe? Aqueles caras que falam sozinho. E não tinha, cara, o WhatsApp, Instagram. Então, é uma vida no início, a minha, mais solitária. Agora, se você já chega com uma bagagem e não precisa ficar enfiado o dia inteiro na faculdade, você tem um nível de socialização maior. Tanto é que no meu doutorado, Paulinho conseguiu aproveitar pequeno. Paulinho não conseguiu aproveitar bonito, mas aproveitou pequeno. Quando a gente vai para país com mais similaridade com a nossa cultura, é lógico que é muito mais fácil. Se eu vou para Portugal, que a língua não é a barreira. Se eu vou para a Espanha, que a língua também não é tanto uma barreira. Mas é latino, no final das contas. É menos duro do que você ir para um país em que janeiro deu menos 27. Não é que o alemão é frio. O alemão é um alemão. Entendeu? Não é alemão, cara. Como brasileiro é brasileiro. Se a gente entender a cultura dele, a gente se adapta. Mas o brasileiro, ele gosta de gente. Mineiro, então, tanto é que a minha esposa, ela fica pé da vida comigo, porque ela acha que eu sempre estou esperando alguém chegar lá em casa. Ela não entende o tanto de comida que eu compro e coloco dentro de casa. Por quê? Porque o mineiro sempre espera que alguém vai chegar. Principalmente não avisando. O cara vai bater na sua porta. Então, essa é a minha cultura. A cultura de vamos tomar uma, vamos, por exemplo. Essa é a minha cultura. Mas não é a cultura de São Paulo. Então, eu tenho uma diferença cultural dentro do meu próprio país.
Eu não suporto sentar numa mesa com 6 pessoas e eles pedem uma porção por 6 bolinhos. E o pior do que pedir 6 bolinhos é pedir 7. Porque ele vai ficar isolado lá. E sabe o que vai acontecer? Ele vai ficar frio. E o mais corajoso no final, já que ninguém quer, eu vou comer. E todo mundo queria comer de bolo. O mineiro em pãozinho. Entendeu? Então, dentro do nosso país, a gente tem diferença cultural. Então, o que eu fiz para me adaptar? Tentar viver a cultura dos caras. Eu não tentei ser brasileiro na Alemanha. Eu tentei ser alemão lá. Consegui, lógico que não, eu sou brasileiro. Mas eu fiz com que as barreiras fossem menores. Então, eu fazia os programas dos alemães. Entendeu? Eu só não ia pelado nos parques lá, ficar pelado tomando sol. Eles adoram isso. Mas eu ia para os Biergarten, que é o lugar de tomar cerveja, sabe? Eu bebia até cair igual eles. Então, você se adaptar um pouquinho ao estilo de vida é legal. Eu comecei a perceber aquelas ondas de migração para a Alemanha que não deram certo do ponto de vista cultural. Lógico, a gente está com um monte de problemas, de preconceito, sabe disso. Mas eu tentei entender, do ponto de vista do alemão, por quê? Mas por que era tão difícil? Eu comecei a entender que as questões culturais eram muito diferentes. É o cara que sai do país dele e quer ser o país dele dentro do país do outro. Aí não vai dar certo. Porque ele vai ficar isolado, ele só vai conviver no seu próprio ambiente, ele não vai socializar. Então foi isso que eu tentei fazer. Pô, eu vou tentar ser um pouco de alemão aqui. E aí deu certo. Então, fiz bons amigos. A Paula, por que você não ficou lá? Eu vou pensar uma pergunta. Foi 2005, 2006, não lembro mais, 2006, acho. Eu estava trabalhando na Ernst Young, uma empresa de auditoria, e foi o pior inverno da Alemanha dos últimos 100 anos. E aí, eu saí de casa para trabalhar de manhã e pegar um metrô. E era perto, cara. Era tipo assim, 2 quarteirões da minha casa, tinha uma estação de metrô. E eu caí umas 3, 4 vezes na rua, por conta da neve. A neve, ela... Quando você está indo trabalhar, você não tem roupa de impermeável. Pode ficar com casaco impermeável. O resto não é impermeável. E por mais que você tenha um sapato adaptado, ele vai ficar molhado. E aquilo ali, cara, beleza, cheguei, trabalhei e tal, aí eu vou cair mais umas 3 vezes na rua. Aí eu cheguei em casa, e o inverno lá, 3 horas da tarde, escuro, abri o geladeiro, só tinha água. Por quê? Não tinha tudo. Nem hoje, o chinês que entrega o drone. Eu não queria certificar, estava muito frio, mas eu comprei. Olhei para lá, estava sozinho. Olhei para trás e também aqui para ficar 1 ano, 8 meses, quase 5 anos. Aí eu falei, cara, mas eu não saí de imediato. Eu fiz meu planejamento de volta. Então, já preciso de água, fui entender o que os escritórios de advocacia no Brasil estavam procurando, se eu ia ter uma adaptação difícil. Eu já comecei a estudar aquelas antigas matérias que eu não estudava mais. Eu demorei uns 6 meses entre a caída na rua e a minha volta para o Brasil. Tá? Mas foi aí. Desculpa. Nossa, a pergunta, por que você não ficou lá? Estão adaptando. Se você quisesse ter continuado, sair de estudos e começar a vida profissional lá, isso seria fácil para uma pessoa que fez uma graduação no Brasil se adaptar ao trabalho no ambiente europeu? A Alemanha é rica, não é porque pela quantidade de ricos, né? Pela quantidade de pobres que não. Entendeu? Então, se você pega a condição financeira das pessoas, é um grande meião. Muito pobre. Você tem muita gente bem de vida. Então, você vai ter sua casa, vai poder viajar, você não vai ter que gastar dinheiro com segurança, você não vai ter que gastar dinheiro
com educação, você não vai ter que gastar dinheiro com saúde, é tudo público. Então, você vai levar uma vida muito boa. Mas você não vai levar uma vida excepcional se você tiver o mesmo sucesso que o brasileiro tem no Brasil. Vou ser bem realista com você. O top advogado no alemão tem uma vida pior do que o top advogado no Brasil. Isso é uma questão de países muito desiguais como nós e de países que têm uma base social melhor, que é o caso da Alemanha. Então, é uma questão de escolha, gente. Não tem melhor ou pior. É uma questão de o que você quer para sua vida. Vou te dar um exemplo. De países totalmente diferentes. Eu tenho 2 irmãos. Eu sou o mais velho. Tenho 2 irmãos. Meu irmão é aquele lá que fazia medicina. E hoje ele é médico no Canadá. Metade do que ele ganha vai para o governo. Exatamente metade. Mais da metade, 52% do que o Dante ganha vai para o governo. A minha irmã mora em Nova York. Ela é advogada. Ela tem um planejamento tributário. Ela paga 11%. Só que ali tem que ter seguro-saúde. Ela tem que ter mais preocupação de segurança que o Dante tem. E a gente está falando de 2 países ricos, primeiro mundo, e vizinhos. O Dante tem 2 filhos. Né? Os 2 filhos, eles vão nascer, eles vão ser criados, vão crescer trilingües. Porque é bilíngue do inglês e do francês, porque são as 2 línguas oficiais do Canadá. E lá é obrigado também espanhol, para não ter de cultura. Então, eles vão já nascer trilingües. Mais o português que falam de casa. A Thalita, minha irmã, quando ela tiver filho, ela vai ter inglês e espanhol. Se ela quiser um terceiro, ela vai ter que pagar por isso. Então, tudo é uma questão de perspectiva. Tudo é uma questão do que você quer saber. O Dante, olha que interessante. O Dante era um menino, talvez até mais ansioso do que ele. E aí o Dante se formou na UFMG, fez doutorado aqui, e foi fazer o pós-doutorado lá em Boston, lá em Harvard. E aí, workaholic, quero mais, até que surgiu a oportunidade de dirigir a área de psiquiatria no hospital lá em Toronto. Falei, cara, vou embora. Chegou lá, o Dante ia revolucionar essa área. E vou fazer, vou acontecer, comprar umas máquinas e tal. O Dante indo embora 8 horas da noite do hospital, até que os outros diretores do hospital chamaram o Dante para conversar. Falar assim, Dantão, pode ter me falado do Dante. Então, o negócio é o seguinte: você está ferrando com a gente. Porque aqui às 5 horas da tarde a carta cai. Se você começar a fazer esse tanto que você está fazendo, fica até as 8 horas da noite, você vai ferrar os seus coleguinhas. Deram uma chamada dele. Por quê? Porque, culturalmente, o Canadá preza mais pela qualidade de vida e pela qualidade de vida em família do que o Dante estava oferecendo. Liga para minha irmã, à meia-noite aqui, a Thalita está fazendo como? Advogado não é. Então, é uma questão cultural. O que eu acho ter vontade? O que eu pensei lá? Como que eu estudei lá? Se eu fizer direitinho, for humilde e reaprender e aprender melhor as coisas do Brasil, eu vou ter mais sucesso no Brasil com o que eu aprendi lá do que ter sucesso na Alemanha com a bagagem que eu saí daqui do Brasil. Então, esse retorno ele foi planejado. De novo, tudo que eu fiz foi planejado. Se eu cumprir um plano, aí já é uma segunda questão. Deixa eu já volto para você. O orientador da faculdade é mais importante. Eu que mesmo assim, descobre que o cara para a Alemanha, a outra, o cara competente, bom trabalhar, ser jeito assim, vai. Uma coisa é ser competente, outra coisa é ser bom de trabalhar.
é um mundo de muita vaidade, tá? Essa é uma vaidade no nível bombado. Bombado. A galera, assim, a vaidade é muito forte. Mas como é que você descobre? Você tem que fazer sua pesquisa. Minha área é tributária. Eu sabia de todos os professores top de todas as universidades. Eu fiz o modelo de casa. E é isso que você tem que fazer. Mas não está nos livros nem na internet se o cara é bonzinho ou se o cara é mau. E aí eu vou contar mais um caso. Quando eu cheguei em Munique, eu já estava com a carta do meu orientador. Meu orientador era o chefe da cadeira de tributário da Universidade de Munique. Foda, né? Eu cheguei, quando você chega lá, você tem que se registrar. Você já está pré-registrado, você tem que ir lá se registrar, você tem que falar que é seu orientador, mostrar a carta. Aí a mulher me pegou, cara. Professor Boris Lema. Tem certeza? Eu disse, tem. Na minha cabeça era assim, nossa, estou me sentindo tão foda, porque ele é muito foda. O senhor orientado por esse cara, será que ela está perguntando isso? Que um brasileiro foi aceito? Certa arrogância, né? É porque ele era carrasco. Eu só descobri isso depois. Por que ele não foi carrasco comigo e com a chinesa? Porque a gente estudava com dois malucos. Mas os outros que foram orientados, ele acabava. Eu vou te dar um exemplo como é que ele acabava. Está aqui na aula do professor. Ele está explicando lá o princípio da capacidade contributiva e vira para você. Me explique a aplicação do princípio da capacidade contributiva nos tributos diretos. Você não é do tributário, né? Você é da letra, você está fazendo dos direitos. E humilhar as pessoas. Então, não necessariamente o melhor no papel vai ser o melhor na prática. Tá? Então, assim, algumas frases dele mudaram a minha vida. Mas eu vivi intenção 100% do tempo. Por quê? Porque não é porque ele foi escroto com o meu colega aqui que ele não possa ser comigo. Eu não posso ser arrogante achando que ele não vai fazer comigo. Se ele fez comigo, ele pode fazer comigo também. Então, eu saí de casa com discussão, com espírito de redução. O tempo inteiro. Então, como é que você vai saber disso em Patos de Minas, cara? Não dá para saber, só quando você está lá. A não ser que você conheça. Por exemplo, o do doutorado, eu já sabia como é que era o cara. O cara era muito exigente, mas ele era um lorde. Eu já sabia. Eu cheguei lá e era isso mesmo. Tudo bem? Ótima pergunta. Para quem não escutou, ela está perguntando assim, se eu desenvolver melhor a forma de apresentação do ponto de vista profissional, seja nas redes sociais ou qualquer outro modo, a gente consegue eliminar certas barreiras lá fora. É mais ou menos. Realmente lá antes era escrito. Eu peguei um monte de cartas de recomendação por escrito, sabe? Era mais precário. Aí vale não só para lá, cara. Vale para cá também. É o seguinte. Qual é o grande erro que eu vejo geralmente quando as pessoas me mandam e-mail? Querendo uma vaga no escritório. O primeiro erro é tentar pular etapa.
Tem lá o site do escritório, você não é esse o caso. Que é a pessoa falar mais de si mesma do que ela sente, do que ela transmitir para quem ela quer ter o interesse, despertar o interesse. O que eu ofereço para essa pessoa que está me ouvindo, para que ela tenha interesse em mim? Porque e é difícil fazer isso, cara. É muito difícil. Principalmente por quando você está muito novo, você não tem muita bagagem. E eu, assim, tem a frase que eu mais escuto assim: eu quero muito aprender. Todo mundo quer aprender. Então você tem que trazer uma aula toda. Então, minha sugestão é: estude, pelo amor de Deus, o destinatário do seu negócio. Pelo menos o nome. Outra, você quer mandar um e-mail para o escritório? Não copie todos os sócios do escritório. Porque advogado é o bicho mais vaidoso do universo. Você já viu o filme O Jornal do Diabo? É pura realidade. Aliás, quem já viu? Quem não viu, veja, aquilo ali é uma aula. No final das contas, o que foi passado é assim: o ser humano, nesse caso o advogado, é muito vaidoso, e a vaidade é o pecado que o demônio mais gosta. Então, a advogada lamenta. É muito. Então, não peque. Estude o seu destinatário. E hoje é muito fácil estudar seu destinatário. Porque ele tem rede social. Ele funciona na rede social, cara. Minha sugestão: não no LinkedIn, porque no LinkedIn todo mundo quer aparecer bonito. Dá uma fuçada também no Instagram, se cobre. Vê se você tem amigos em comum. Você conhece alguém que conhece. Vê se o cara gosta, sei lá, de surfar. Entendeu? Então, estude seu destinatário. É muito importante. Outra coisa: não faça o que esse colega meu, que se ferrou porque o orientador dele, ele não quis, tente eliminar da sua vida. Dê uma olhada no que o cara já escreveu. Você não pode chegar numa entrevista com o cara, ou colocar no seu LinkedIn, se você quer ter uma vaga com a pessoa, e começar a citar coisas do adversário acadêmico dele. Ainda mais o meio acadêmico é um meio de muita vaidade. Então, planejar, estudar o que você vai fazer, é o que eu recomendo para todo mundo. Pode errar? Pode, cara, mas não vai errar. Acho que não é muito por aí. Mas pode funcionar se eu fizer um bom LinkedIn, um bom... Claro que pode. Minha sugestão é que não escreva coisa demais. Quem escreve muito, quer dizer que fez pouco. Tá? Então, é engraçado, porque os currículos dos caras mais velhos, eles são muito curtos quando eles querem se apresentar. O currículo dos caras mais novos são muito longos. Você pode ver. Sei lá, fui coroinha, sabe? O cara coloca até ele. Por quê? Porque não tem nenhuma que oferecer. Mas não é porque você tem a oferecer, você é pior. É só uma forma de apresentação. Eu vou deixar meu e-mail. Se você quiser, eu te dou umas dicas depois. Tá? Dou umas coisas práticas. Caso você tivesse decidido ficar lá, como seria essa adaptação da imigração do Brasil para poder adaptar por direito da União Europeia? Tá. Se eu quisesse ser advogado, no caso de escola de advocacia, eu teria que fazer parte do curso de direito. Tá? Só que eu era tributarista. E tributarista tem um outro caminho que é o seguinte: existe uma certificação na Alemanha, na Áustria, na Suíça, que se chama especialista em tributo. Tá? É Steuer certificado. Horrível. Então, você tem, são 3 provas, são 3, prova, tem tudo lá, tem 3 provas. Você só pode prestar isso 2 vezes na sua vida. Se você prestar uma e falhar, você pode ter mais uma chance.
Se você prestar a segunda, nunca mais na sua vida até se morrer. Você não pode ser. Então, eu podia prestar isso. Eu já tinha prestado a primeira prova. Entre a primeira e a segunda, demora, acho que 1 ano. Eu não lembro mais. A primeira eu já tinha passado. Porque eu estava mais ou menos decidido para lá, então. Mas muito antes da segunda, eu acabei voltando para o Brasil. Então, se eu tivesse feito a segunda, eu poderia trabalhar em qualquer lugar, porque eu tinha esse tipo. Então, quando você tem um mestrado em Direito, você já pode ser consultor internacional. Agora, para advogar mesmo, ter o AB, barriga e balcão, você tem que fazer parte do curso lá. Tá? Tem país que aceita você ter o título daqui, se você fizer alguns complementos. O Dante, meu irmão, que foi do Canadá, na área médica, ele teve que fazer, eu acho que uma prova. Ele não teve que fazer um curso de novo de medicina. Nos Estados Unidos, você tem que fazer curso de novo. O médico brasileiro não é médico nos Estados Unidos. No âmbito do direito, eu acho muito difícil você, com um título brasileiro, advogar em outro país, porque é outra lei. Tá? Então, cada país tem sua regra, mas a Alemanha é muito essa. Você encaixar uma graduação no Brasil para tentar advogar tributarista lá fora, poderia fazer a graduação aqui, o mestrado lá, e ficar só no curso presencial lá. Mas você concorda comigo que sua atuação vai ser limitada? Você vai ser consultor internacional. Você vai mexer com casos internacionais, mas não casos locais. Então, você sempre vai ter uma barreira na sua frente. Se você quer trabalhar no país enquanto advogado, minha sugestão é faça a graduação lá no trabalha para lá. Eu vejo muita gente fazendo isso. Muita gente. Minha pergunta é a seguinte, porque sempre que alguém fala dessa ideia de fazer mestrado, coisa fora, a primeira coisa que eu penso é assim, imagina se eu tenho um emprego já em algum consultório aqui, então essa decisão de largar, ou como é que seria a relação dos escritórios, no geral, hoje em dia, com essa questão de sair para fazer mestrado fora? Vou falar como é que funciona no meu escritório e alguns exemplos que eu conheço. Por exemplo, minha irmã trabalhou muitos anos no Machado Meyer, que é um escritório do Neto também. No nosso escritório, a gente não dá bolsa para o cara sair. O que a gente faz? A gente paga muito bem e está lá para que a pessoa ganhe o próprio dinheiro e vá. Quando ela vai, e é uma pessoa que a gente gosta, geralmente, quando vai, a gente gosta dessa pessoa, a gente ajuda a pessoa a, depois que ela estiver lá, trabalhar mais um ano. Então, ela vai, faz um ano de mestrado e faz mais um ano de trabalho. A gente não recomenda que a pessoa acabe o mestrado e volte. Por aquilo que eu falei. Escritório de advocacia quer mais experiência profissional do que título. Então, vai, ficou um ano, fez o mestrado do LLM, a gente ajuda a pessoa a se enfiar no escritório de ponta onde quer que ela vá. Existe escritório, Machado Meyer, que é um trabalhou uns 12 anos antes dela ir para um outro escritório. Machado Meyer pagou parte do curso dela. Mas é assim, não sei se ainda é alguém que trabalha no Machado Meyer. Então, estou falando de como é que é, tá? Não sei se às vezes isso mudou. Mas a Thalita, ela assinou um contrato de empréstimo. Então, ela ficou um ano, o Machado Meyer pagou, acho que uma parte da estada dela, do lixo que tudo lá, tudo que ela precisava de pagar para a universidade, e ela teve que ficar vinculada ao Machado Meyer mais 24 ou 36 meses. Quando passou esse período, o contrato de empréstimo ele vira uma doação. Tem alguns escritórios que fazem isso. Tá? Então, vai depender muito do escritório do escritório.
Mas acho que Professor, eu queria saber, na verdade, talvez a dúvida seja cabível. Tem cabível. você. Você comentou que é a ação que você considera mais difícil na parte profissional, que é a questão do conhecimento técnico. Diversificar o conhecimento ao mesmo tempo se especializar no tempo. E eu, particularmente, estou no final do curso agora, estou no 8º período, gostaria de especializar, estou procurando fazer isso no direito tributário, e a gente acaba que, nessa vida de estágio, faculdade, ao mesmo tempo, fica um pouco difícil, né? Manter o foco em tudo também, além do direito tributário e financeiro. E, enfim, eu tenho essa dificuldade, né, de manter o interesse mesmo, áreas muito distantes, mas no meu caso é até relativamente mais fácil, porque o escritório que eu trabalho no escritório que eu trabalho não é especializado em tributário. Tem algumas ações tributárias, mas ele atende outras áreas, tipo direito civil, direito empresarial, assim. Então acaba que eu vejo outras coisas no meu dia a dia. Mas eu queria saber se você tem um conselho de como manter essa relação no profissional, entendeu? Porque quando eu espero começar a trabalhar nesse escritório, eu espero me especializar mais no tributário mesmo, enfim, ampliar o escritório e tal, mas sem necessariamente deixar as outras de lado. Legal, vamos lá. Se eu voltasse atrás, eu teria pensado em fazer minha faculdade como se fosse um funil, sendo que o fim do funil é o fim da faculdade. Então, um dos diversos erros que eu fiz, não sei se eu posso mais erro, mas eu teria feito diferente, era eu ter afunilado mais já no final da faculdade. Tá? Então, se eu puder trazer um pouquinho do que eu acho a esse respeito, é isso. Então, não se enfie em iniciação científica de matéria que não é afim ao que você quer fazer da vida profissional. Para mim, Paulo, que é a minha opinião pessoal do CPE, é perda de tempo. Porque se você já sabe o que você quer, cara, vá atrás, precisar mais daquilo ali. E a única coisa que a gente não volta e que é finito é o tempo. Então, é engraçado, né? Toda vez que a gente tem aniversário, as pessoas vão parar mais um ano, né? Menos um ano que você passa. Tá? Só não quero chocar ninguém, deixar todo mundo feliz aqui. Mas é verdade, então a gente tem que fazer uma melhor gestão do tempo. Então, vai chegando mais perto do final de semana, galera, foca. Fernando tipo aqui quando ela foca naquilo que você quer. O fato do seu escritório ter outras áreas, não ser tributário, não é um demérito. Na verdade, você pode olhar isso como uma oportunidade. A diferença entre o jurista e o advogado é que o advogado é um empresário do seu negócio. Então, você tem que ver o direito como um negócio. Então, tira esse pouco de romantismo que a gente tem na faculdade de direito, traga isso para o mundo real e veja tudo como um negócio. Então, se você tem lá um cliente chegou com auto de infração de ICMS, porque o cara escriturou mal um documento fiscal, eu vou resolver o problema dele. Será que esse problema ele não é crônico dentro da empresa? Eu não posso tentar vender uma revisão dos procedimentos que ele está fazendo para tentar corrigir o negócio? Será que eu não posso bater o papo com a galera empresarial para ver se os contratos do empresarial estão com cláusulas de tributos adequadas para aquele business? Quer dizer, começar a olhar para o lado como um grande negócio. É mais fácil você pescar um peixe no aquário do que pescar um peixe no alto mar. Você fala de uma vida em duas situações. Pensa que o seu escritório é uma caixa de peixinho lá.
Então, para que eu preciso sempre ir para fora para arrumar trabalho, sendo que às vezes o trabalho está dentro do meu próprio escritório? Então, tenta explorar mais o meio que você está. Então, não vejo como demérito, eu vejo, aliás, como uma possível oportunidade de você cavar mais coisas. Existe uma coisa dentro do mundo do business, da advocacia, que é o cross-selling, que é fazer a venda cruzada. O que é a venda cruzada? É o tributário vender o empresarial vender o trabalhista, o trabalhista vender o regulatório vender o estrutura. Quando você abre mais a sua cabeça com a advocacia como um todo, você é um cara até mais valorizado. Lá no escritório, depois que você vira sócio, a progressão de carreira de sócio, ela é na medida que você se institucionaliza mais. O que é se institucionalizar mais? É você sair do seu tributo, o tributário, por exemplo, no meu caso, é tributação indireta. Então, sou responsável pelo João Pessoas e consultivo direto no escritório. Quando eu penso o todo, quando chega um caso de tributação direta, eu vou ver aqui se o contrato utilizado que gerou aquele caso, ele não pode ser melhorado pela equipe de contrato do escritório. Entendeu? É você pensar mais no todo. Tá? Então, você vai ganhar mais valor para a sua instituição se você pensar de maneira mais holística. A bagagem, a sua critério, você viu a bagagem, você é estagiário, tem mais experiência para dentro, mais experiência para fora, mais experiência profissional. E a minha segunda pergunta seria a gente como foi assim, o crescimento dentro do escritório do pessoal que estava iniciando, vou chegar ao negócio, algum esse percurso, treinar a avaliação do artigo. Tá. Assim, uma referência. Vamos lá, a primeira pergunta, eu diria que você quer ir para fora? Dá uma olhada no que a galera vai estudar. Antigamente não tinha internet, cara. Hoje tem desculpa. Então vai lá, já pega a lista do que está sendo estudado lá e você estuda daqui. Faz igual a chinesinha lá. Só que você ir para lá, você estuda aqui. É a tática dela. Eu elogio ela por ter feito isso. Já estudo, já chega para o negócio mastigado. Essa é a primeira coisa. Segundo é a aplicação da teoria na prática. Se você trabalhar mais aqui e ver aquilo aplicando, quando você chegar lá, você vai ter um diferencial que seus colegas não têm. Sacou? As suas perguntas vão ser mais inteligentes. Você vai ser mais crítico. Você não vai ler qualquer coisa e engolir. Porque você sabe que aquilo lá não funciona na prática. Sacou? Então você vai ter o diferencial. E no mundo em que você balança a água e cai advogado, você precisa ter diferencial. E a segunda, cara, quando eu fui para São Paulo, eu comecei a trabalhar no escritório, de 99% dos clientes eram clientes de origem alemã. Alemanha, Áustria, Suíça, Luxemburgo, Liechtenstein. Então, eu falava muito alemão, adorava, tal. Era um professor da USP, tá? E depois a gente arrumou um plano de sucessão, já era bem mais velho. Então, se juntaram 4 sócios, eu era um deles, e a gente montou o nosso próprio escritório. E era um escritório, vamos dizer que nessa nova estrutura, 100% de empresas estrangeiras e dessas 100% umas 80% de origem alemã. Só porque o plano de sucessão não funcionou, esse professor ele tinha uma questão psiquiátrica muito forte, enfim, o escritório se fez. E eu já estava há 13, 14 anos já. Foi com uma dó muito grande. E aí, o que fazer? Eu já tinha cliente suficiente para abrir o próprio boteco, só que a minha tática naquela época, e eu acho que foi uma tática certa, foi que eu consigo crescer mais Paulo se eu tiver um escritório mais multidisciplinar. Então, se eu pego todo o meu faturamento do escritório, uma parte boa é
É eu vendendo coisa que não é tributável. Então, eu consigo ir atrás mais de coisas, no geral, se eu tiver esse tipo de estrutura. Então, eu conversei com vários escritórios, fiquei um ano pensando e tal. E o Scott Forbes é um escritório sempre foi conhecido por transações. Quando a gente pensa numa transação de compra e venda, no M&A, no tributário, os tributos que são mais olhados são positivos. E se a gente estiver pensando em dívida, ainda está a questão do IOF. Eu sou de indianos. PIS, COFINS, CMS, SSPI. Então, é um escritório que o indireto tinha duas pessoas. Ele era meio de suporte. E aí, conversando com os caras, deu um ano conversando com eles. Porque, como eu fiquei 13 anos no lugar, eu queria ter certeza que eu estava indo para o lugar. E eu falei, cara, está na hora de pescar no aquário inteiro. Então, baú de ouro, escritório grande, com áreas sólidas, eu vou tirar a vontade de direto. Então, eu vou falar a vontade de direto. Isso foi em 2018. Então, eu cheguei, tinha 2 pessoas, hoje está 60, a gente tem metade de direto. A gente conseguiu crescer muito. E eu dei uma sorte de ver a reforma tributária. Ela vai crescer mais ainda. Né? Mas quais são as diferenças do escritório menor para o escritório maior? O escritório menor, você tem que cruzar e cabecear. Você tem que se preocupar, às vezes, com coisas que no escritório grande você não se preocupa. Tem gente para preocupar. Então, tem uma beleza também, porque é algo um pouquinho mais artesanal. Entendeu? Então, às vezes, você comemora as pequenas coisas. Tá? Então, tem uma beleza. Por isso que dá para a gente ser feliz em qualquer estrutura da advocacia. Eu tenho super feliz. Eu era muito feliz, cara. Pena que não deu certo. Mas eu estou considerando que é uma estrutura grande, que, quando você está na estrutura grande, é uma empresa, como qualquer outra. Tem os números transparentes, só se vê, por exemplo, quanto que o outro está fazendo, o que deu certo, o que deu errado. E você pensa mais na economia do escritório como um todo do que apenas no caso do outro. Talvez essa seja a maior diferença dos sócios do escritório grande e do escritório pequeno. Tem que pensar umas coisas um pouco mais macro no escritório pequeno. Mas, de novo, não tem melhor ou pior, é só uma questão de perfil. Imagina não foi lá para cima. Paulo, boa noite. Quais oportunidades e perspectivas para um advogado recém-formado tem interesse na área tributária, tanto para quem tem interesse em empreender e ter um próprio escritório, ou para quem tem interesse em se associar a algum escritório maior? Poderia me dar algum conselho nesse sentido? Bastante remédio. Rezar. Estou brincando. Galera, tributário, quer ter vida fácil, vai ser cirurgião cardíaco, astronauta, risco nuclear. Tributário é loucura. Se você tiver com um espírito de loucura, insegurança, hoje é de um jeito, amanhã de outro, entendeu? Tem uma sequência de decisões de um jeito, você vende do seu cliente que vai dar certo, chega lá, muda de jurisprudência do nada. Você fica, cara, não. Essa é a vida do tributarista. Mas é do cacete, hein, cara? É bom demais. Então, se você gosta de conclusão, vem. O que eu acho que o tributarista hoje precisaria fazer? Nós estamos vivendo um momento que a última vez que a gente viveu foi há muitas décadas, que é a reforma tributária. Muitos livros que a gente estudou aqui dentro, se você estudar, não vão valer nada daqui, pouquíssimo tempo. Então, se abriu uma nova aurora, uma nova corrida para o oeste, de que a gente nivela quem já tem muita bagagem,
com aqueles que têm menos bagagem. Então, os mais novos, eles têm uma possibilidade de consolidar e de abrir o seu próprio mercado como nunca antes, porque tudo é novo, o sistema é novo, a jurisprudência vai ter que ser nova. Tudo que a gente tem de jurisprudência, a gente vai pegar e vai ver que boa parte ela não vai ser aplicada. Lógico que alguns princípios são similares, mas o grosso vai para o lixo. E você está vivendo isso agora. Olha que tesão. Então, mergulha nesse negócio. O que você tem que fazer? Cara, estudar para cacete. A gente tem que pensar que os dois sistemas vão coexistir. Não é? Então, você não tem só que estudar a reforma, você tem que estudar o sistema atual. Porque vai gerar muito dinheiro para você ainda no sistema atual. Mas, ao mesmo tempo, você não pode deixar o sistema novo de fora. O sistema novo, a sugestão é estude o que os gringos fazem e falam. Porque a gente não